Bom dia, turminha! Estamos iniciando mais uma aula na plataforma do Plural. Hoje é terça-feira, dia 14 de julho de 2020. Iremos fazer a correção da atividade de casa. Então, a tia precisa que você pegue o seu livro, caderno 2, abra-o na disciplina de português, unidade 6, página 35, para que possamos dar início à correção. Então, a atividade de casa foi no livro de português, caderno 2, unidade 6, página 35. Temos um jogo rápido que pede para completar os espaços com os verbos impessoais indicados entre parênteses, estabelecendo a correta concordância. Na aulinha de ontem, estudamos e também vimos que os verbos impessoais são aqueles que não possuem ligação a uma pessoa, ou seja, eles não se referem às pessoas. As ações praticadas são fenômenos da natureza ou têm o sentido de existir. Então, nós temos aí o seguinte na letra A. Nós temos uma lacuna em branco e logo após nós temos a frase, durante toda a tarde. O verbo que se encontra entre parênteses é o verbo ventar. Então, fazendo a concordância deste verbo com a frase, nós vamos ter o seguinte, ventou durante a tarde toda. Letra B, o verbo que se encontra em parêntese é o verbo amanhecer, que irá ficar o seguinte, na região nordeste, amanhece muito cedo. Letra C, não, espacinho, razões para você se apavorar. O verbo que se encontra entre parênteses é o verbo haver, logo irá ficar. Não há razões para você se apavorar. Letra D, faz mais de 2 horas que ela saiu. O verbo que estava entre parênteses era o verbo fazer. Letra E, agora são 20 horas. E letra F, era inverno quando meu amigo voltou. Então, vejam que os verbos eles foram conjugados em tempos verbais diferentes. Vamos agora para a atividade da página 43. Na página 43, nós temos aí a 6ª questão. Isto porque a 4ª e a 5ª já foram realizadas. Então, na 6ª questão, nós temos pedindo para ler a oração. A máquina do tempo está dentro da minha cabeça e, com base na leitura da mesma, responder a letra A, a letra B e a letra C. Então, na letra A, nós temos qual é o sujeito da oração. A tia havia explicado para vocês que para encontrar o sujeito de uma oração, nós devemos nos questionar o seguinte, quem é ou qual é em relação a ação praticada. Então, nós temos aí, a máquina do tempo está dentro da nossa cabeça. Então, nós vamos nos perguntar o que é que está dentro da nossa cabeça? Ou quem está dentro da nossa cabeça de acordo com a oração lida? O que está dentro de nossas cabeças é a máquina do tempo. Então, a máquina do tempo, nesta oração aí, é o sujeito. Letra B, copie o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é a ideia principal da oração. A ideia principal é máquina, tá bem? E letra C, classifique o sujeito dessa oração. Vimos que o sujeito ele pode ser classificado em sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinencial e sujeito indeterminado. Neste caso, como nós temos apenas um núcleo do sujeito, esse sujeito aí ele vai ser classificado em sujeito simples. Página 44, 7ª questão. Releia algumas orações extraídas da crônica A Máquina do Tempo, sublinhe o sujeito e, quando possível, classifique-o. Então, nós temos aí na letra A. O passado ficou vivo de novo nos seus pensamentos. Quem ficou vivo nos seus pensamentos? O passado. Então, o passado é o sujeito. Você irá sublinhar, caso você não tenha sublinhado. E irá classificar. Como aí eu tenho apenas um núcleo do sujeito, que é a palavra passado, eu vou classificar esse sujeito em sujeito simples. Letra B. Então, por favor, entrem na minha máquina do tempo.
Quem deverá entrar na máquina do tempo? Não se sabe, tá bem? Então, o sujeito desta oração é indeterminado. E como eu não posso identificá-lo na oração, eu não vou estar sublinhando. Letra C, vamos decolar. Quem irá decolar? Quando eu faço essa pergunta em torno da ação praticada, dá-me a entender que quem irá praticar quem irá decolar somos nós, tá? Então, de acordo com a ação, de acordo com o contexto, eu pude identificar o sujeito. Então, eu vou estar classificando-o como sujeito desinencial. E letra D. Primeiro vão desaparecer as coisas grandes. Quem irá desaparecer? As coisas grandes. Então, as coisas grandes são o sujeito. E quem é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a palavra coisas. Como eu tenho apenas um núcleo do sujeito, eu vou estar classificando este meu sujeito como sujeito simples. E letra E. Há algum incêndio. Você sabe determinar onde é o incêndio? Não. Então, o sujeito desta oração é sujeito inexistente, ou seja, sujeito indeterminado. 8ª questão. Agora, explique por que na oração da letra E do exercício 7, o verbo é impessoal. Ele é impessoal porque ele tem o sentido de existir e não faz ligação com pessoas. 9ª questão. Sublinhe o núcleo do sujeito das orações a seguir. Letra A. O narrador e a neta viajaram para o passado por meio da imaginação. Quem viajou por meio da imaginação? O narrador e a neta. Nós temos aí 2 núcleos do sujeito, ok? Narrador e neta. Letra B. Todos gostaram de brincar de imaginar. Quem gostou de brincar de imaginar? Todos. Então, todos é o núcleo do sujeito. E letra C. O grupo de adolescentes vivia viajando na imaginação. Quem vivia viajando na imaginação? O grupo. Então, o grupo é o núcleo do sujeito. 10ª questão. Explique o sentido dos termos destacados nas orações seguintes. Então, nós temos aí na letra A. A máquina do tempo está dentro de nossa cabeça. O termo destacado é cabeça. E cabeça, nesta oração, se refere a uma parte do corpo. Letra B. Meu avô era o cabeça da família. Neste caso, a palavra cabeça, nesse contexto aí, a cabeça é o líder de um grupo. Ok? Façam as alterações necessárias. Caso você tenha errado alguma coisa, é hora de corrigir. Também preste bastante atenção na escrita e no emprego das letras maiúsculas e minúsculas. Caso você tenha colocado alguma letrinha no lugar errado ou deixou de fazer alguma letra na palavra, é hora de consertar. E por último, o desafio da página 45. Que pede para você escrever 3 orações usando verbos impessoais. A resposta aí é pessoal, mas tia irá dar 3 exemplos de frases escritas com verbos impessoais com sujeito inexistente. Então, letra A. Faz dias que eu não a vejo. Letra B. Choveu a noite toda. E letra C. Houve muitas brigas naquele lugar. Então, temos aí 3 exemplos de orações onde foi utilizado verbos impessoais, ok? E por último, na página 45, nós temos aí a linha de chegada baseada na unidade 6. Então, você irá responder de acordo com o que você aprendeu durante esta unidade. Vamos agora para a aulinha de hoje. A nossa aulinha é novamente na disciplina de português e hoje iremos dar início à unidade 7. Então, observem a imagem que irá aparecer aí na tela e responda aos questionamentos. O que pode ter provocado o riso nas crianças que aparecem na ilustração? Você costuma contar ou ouvir piadas? Em que situações isso acontece? Qual é a intenção de alguém ao contar uma piada? Esse objetivo é sempre alcançado? Comente com seus colegas ou com seus pais. Então, de acordo com os questionamentos feitos, nós iremos fazer a leitura de um texto, tá bem? Que irá aparecer também aí na tela. Então, temos aí o seguinte, ó.
O menino chega em casa no final do ano e diz: Pai, tenho uma notícia para você. O que é? Pergunta o pai. Você não me prometeu uma bicicleta se eu passasse de ano? Sim, meu filho. Então se deu bem. Economizou um dinheirão. Então nós temos aí, uma piada que está disponível no site www.piadas.com.br/piadas para crianças, ok? A piada, como vocês podem ver, é um outro gênero textual que nós iremos estar estudando na aulinha de hoje. Já conhecemos alguns gêneros textuais, como, por exemplo, a notícia, a reportagem, o conto, o mini-conto, a crônica. A tia espera que vocês estejam lembrados deles e também possam identificá-los e saber quais são as características de cada um. Na aulinha de hoje, nós iremos estar conhecendo um outro gênero textual. Desta vez, a piada, tá? A piada, como vocês puderam ver, é uma narrativa curta, de final engraçado e às vezes surpreendente, cujo objetivo é provocar o riso, tá? Então, o gênero piada, ele apresenta os elementos que constituem a narrativa. Ele vai apresentar um narrador, vai apresentar personagens, vai apresentar tempo e também enredo. Isto, como a gente viu no mini-conto e também no conto. Por a notícia ser uma narrativa, ela também vai possuir, ela também vai ter essas características. Então, vamos conhecer um pouquinho mais a respeito deste gênero que estamos conhecendo hoje. A piada, também conhecida como anedota, é um gênero textual humorístico que faz parte do cotidiano popular. Ela é caracterizada por uma narrativa curta de final surpreendente. Então, a piada, ela é contada para provocar o riso. A intenção, o intuito, o objetivo deste gênero e de quem faz este gênero é de provocar o riso nas pessoas que escutam a mesma. Então, as piadas, elas podem ser contadas em ambientes informais por nossos pais, familiares, amigos e também conhecidos, além de serem encontradas em jornais, revistas, almanacs e também na internet. De temática bastante variada, as piadas elas podem falar sobre política, profissões, animais, instituições em geral, como escola, igreja e também casamento. Então, as principais características desse gênero textual são: é um texto curto, com enredo simples. O tempo em que se apresenta pode ser no tempo presente ou no tempo passado, na narração. O predomínio do discurso é direto, em linguagem oral ou escrita. A linguagem é simples e coloquial e aborda assuntos cotidianos e polêmicos. Tem o intuito de provocar o riso e quebrar a expectativa no final do texto. As autorias são desconhecidas, não se sabe quem são os autores das piadas, e a mesma circula em espaços informais, em que há certa proximidade entre os participantes. Então, essas daí são algumas características do gênero piada. Com base na piada que nós ouvimos na aulinha de hoje, a piada do menino e o presente de final de ano, que se encontra aí no seu livro, na página 48, nós iremos fazer a interpretação do texto. Então, a tia precisa que você pegue o seu livro de português, abra-o na página 48 para que possamos dar início à atividade. A atividade que nós iremos fazer agora é com base na piada lida,
por nós, na aulinha de hoje. A piada do menino e o presente de final do ano. Então, abram aí o livro na página 48, pegue o seu lápis para que possamos responder a atividade, tá? Então, o jogo rápido, ele pede o seguinte: que tipo de narrador há no texto? Copie um trecho para comprovar a sua resposta. Então, a gente já viu que em uma narrativa porque é um texto contado por um narrador, nós vamos ter dois tipos de narradores. Nós podemos ter o narrador observador e nós podemos ter o narrador personagem. Você lembra qual é a diferença de um para o outro? O narrador observador é aquele que narra e observa os fatos. E o narrador personagem é aquele que, além de narrar, ele também participa. Então, vamos voltar lá na piada do menino para identificar o tipo de narrador. Se é um narrador observador ou se é um narrador personagem. Então, logo aí, no início nós temos o seguinte: o menino chega em casa no final do ano e diz. Então, vejam que o narrador, ele está narrando o que acontece porque ele está observando. E qual é o trecho que comprova isso, tia? O trecho que comprova isso é o seguinte trecho, O menino chega em casa no final do ano e diz. Então, ele está narrando algo que está acontecendo e que ele está observando. Então, nesse caso aí, o narrador é um narrador observador. E é possível comprovar isto através do trecho inicial. O menino chega em casa no final do ano e diz. Então, esta é a resposta para a primeira questão, ok? Tentem identificar, tentem responder aos questionamentos que estão sendo pedidos, ok? Antes que tia responda. Vocês mesmos tentam responder, ok? Segunda questão. Quem são os personagens dessa narrativa? Os personagens são o menino e o pai, tá? São as pessoas que fazem parte da narrativa. Então, são os personagens. E terceira questão. Qual é o tempo e o espaço da narrativa? Então, vejam que aí está sendo pedido duas coisas. Está sendo pedido o tempo e o espaço em que acontece a narrativa. Então, a história, ela se passa no final do ano, na casa dos personagens. Quarta questão. Identifique agora as informações a respeito da estrutura da narrativa. Então, como a piada também é um texto narrativo, a letra A pede a situação inicial. O que foi que deu início aí a essa situação? O menino chega em casa e inicia um diálogo com o pai. Letra B. Qual é o conflito que envolve os personagens? O pai havia prometido uma bicicleta de presente ao filho se ele passasse de ano. Letra C. Em que momento acontece o clímax da narrativa? A parte mais interessante. O clímax acontece na última fala do menino, quando ele diz que o pai se deu bem, pois vai economizar um dinheirão. Resistem aí. Letra D. Que fato do desfecho não está expresso na narrativa? Lembrando que o desfecho é o final da história. Então, o fato de um menino não ter passado de ano. E letra E. Porque esse fato gera o humor da piada? O humor é gerado pelo fato de um menino, em vez de dizer que não passou de ano, falar que o pai se deu bem e que economizou um dinheirão, já que não precisará comprar a bicicleta que prometera a ele. Gera o humor. A fala do narrador e dos personagens é marcada por qual discurso?
pelo discurso direto. E sexta questão. É possível atribuir a autoria desta ou de outras piadas a um autor específico? Explique sua resposta. Então, aí nós temos uma resposta pessoal, tá? Então, as piadas, elas fazem parte do cotidiano popular e são transmitidas oralmente, constituindo um gênero de funcionamento tipicamente anônimo. Não se sabe ao certo quem são os autores, independentemente do suporte de circulação. Agora que nós já fizemos a atividade da página 48 e 49, você irá colocar o seu livro na página 50, tá bem? A atividade de casa, para a atividade de casa, você irá ler a piada que se encontra na página 50 e irá responder o jogo rápido da página 51. Então, voltando lá. A atividade de casa de vocês se encontra na página 50. Na página 50, nós temos aí mais uma piada, que vocês irão fazer a leitura dela. E com base na leitura da mesma, vocês irão responder o jogo rápido da página 51. Depois, vocês irão colocar na página 52 e irão fazer esse hora da leitura aí, ó. No Dia Internacional do Riso, palhaços e contadores de história animam idosos. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto e, com base na leitura do mesmo, vocês irão responder a página 53, tá bem? Então, a atividade de casa de vocês se encontra no livro de português, unidade 6, páginas 50, 51, 52 e 53, ok? Uma boa atividade para vocês, um grande beijo e até a aulinha de amanhã. Tchau, tchau!